Hoje nós veremos, irmãos, a penúltima perícope desta série, neste que é o maior salmo, o maior capítulo também da Escritura, o bloco que vai do verso 161 até o 168. Estamos já caminhando aí, para o fim desta série, no Salmo 119, que é um salmo voltado para o louvor a Deus, mais especificamente por sua palavra, por seus decretos. Eu comentei com os irmãos que aqui a maioria dos versículos, com exceção de uns 4 no máximo, não aparecem expressões que relacionem a devoção, o amor, o apreço do salmista pela palavra, pela Escritura, pela lei de Deus, pelos preceitos de Deus. Então o salmista usa vários sinônimos para mostrar o seu apreço, a sua admiração, a sua devoção e a sua dedicação em permanecer fiel ao Senhor, mas permanecer fiel ao Senhor por meio da palavra, por meio da Escritura. E percebam, irmãos, mesmo em um tempo onde Deus se revelava por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias, através de terceiros, a palavra ainda assim era o meio ordinário pelo qual Deus falava. A palavra era o meio pelo qual as pessoas se debruçavam para ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus, escrita, e que ia se eternizando, se perpetualizando aí ao longo do tempo. Talvez um verso que destaque bem isso, talvez o verso mais conhecido inclusive do Salmo 119, é o verso 105, quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é essa a tônica de todo o salmo. Então, depois disso, o que vai variar em cada um dos versos é o modo como o salmista aplica essa palavra em sua vida. Então ele vai mostrar como a palavra é fonte de renovo diante das tribulações, diante das angústias, dos momentos de tristeza, das perseguições, de como lidar com os inimigos, de como lidar com o desânimo, com a oscilação das nossas emoções, como lidar com as tentações, o pecado. E é exatamente isso que é a palavra, É exatamente isso que é a palavra. O Salmo 119 é uma bela representação poética aqui, através dessa grande poesia hebraica, de como nós devemos nos relacionar com a palavra. Caminhando aqui para o fim, nesta última perícope, deste último bloco aqui, que o salmista escreve, nós vemos como ele se relaciona com os seus inimigos, com os seus acusadores. Então vejamos a palavra do Senhor a partir do verso 161. Príncipes me perseguem sem causa, porém o meu coração teme a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua verdade. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Ó Deus, é diante dessa mesma palavra que nós rogamos que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações para experimentar essa paz inabalável, esta firmeza inabalável, diante do amor que rogamos que o Senhor mesmo deposite em nossos corações por esta palavra, Deus. Que possamos, assim como o salmista, nos alegrar e dizer como amamos a tua palavra, os teus testemunhos, e que seja esse um amor ardente, Deus, firme em nossos corações. Dás-nos sede, Deus, por conhecer-te cada vez mais e prosseguir em te conhecer em níveis profundos, Deus, de intimidade com o Senhor. Rogamos essas bênçãos a ti em nome de Jesus. Amém. Como
devemos lidar com os nossos inimigos? Como devemos lidar com aqueles que se levantam contra nós? É assim que o salmista começa. E é uma boa forma de nós refletirmos como temos lidado com isso. Mas permita-me dizer a você qual é o conceito bíblico de inimigo à luz da Escritura, mais especificamente como aparecem nos Salmos de um modo geral. Porque o inimigo não é necessariamente aquele que fala mal de você. Porque às vezes as pessoas falam mal da gente, mas falam com razão, né? Às vezes elas têm razão em falar mal, né? Elas falam mal porque nós somos maus mesmo, né? Elas apontam erros que de fato nós cometemos, não é? Elas estão erradas, muitas vezes, no modo como falam, da forma como falam, né? Ao invés de nos procurar, sai fofocando por aí. Mas às vezes é verdade o que estão falando mesmo, né? E às vezes a gente acha que essa pessoa é o nosso inimigo, né? Está falando mal de mim, é meu inimigo. Não, não é bem esse o conceito bíblico de inimigo. Ou então você acha que o inimigo é aquele que tem uma... A gente vive muito esse tempo hoje, né? Que o inimigo é aquele que tem um pensamento oposto a você no que se refere à sua visão política. Então, se não pensa igual a mim, não segue o mesmo espectro político que eu, não admira o mesmo partido que eu, então é meu inimigo. Ou então, se o indivíduo de repente torce para outro time, né? De futebol, alguns levam isso tão a sério que fazem de fato o outro inimigo, né? Ou então as inimizades que ocorrem quando a gente entra nas redes sociais, por exemplo, entre as regiões do país, né? É o povo do sul atacando o povo do nordeste, o povo do nordeste atacando o povo do, né? Ah, somos inimigos. O conceito de inimizade, irmãos, e de alguém que se coloca como inimigo, como oposto, tem uma relação direta com a nossa devoção a Deus, com a nossa fé. Todas as vezes que, sobretudo nos Salmos, os salmistas falam sobre inimigos, eles relacionam esses inimigos, na verdade, não como inimigos dele mesmo, mas inimigos de Deus. Então, em resumo, esse é o conceito bíblico de inimigo. Nesse sentido, eu e você temos inimigos. Nós temos inimigos. Quem são nossos inimigos? Num primeiro momento, são todos aqueles que neste mundo, nesta sociedade, nesta cultura, neste lado da eternidade, às vezes até dentro da igreja, se levantam contra o nosso Deus, contra as verdades de Deus, contra as doutrinas imutáveis de Deus. Os nossos inimigos são todos aqueles que são inimigos do nosso Senhor. Estes são nossos inimigos. Em essência, todos os ímpios, todos os incrédulos. É verdade que alguns são mais do que outros, né? Porque alguns ainda vestem uma capa de religiosidade, de devoção a Deus, de crença em Deus. E outros não, outros se opõem de modo ferrenho mesmo, né? Se opõem de modo opressor, de modo perseguidor. Todos estes são nossos inimigos. E nós deveríamos, irmãos, estar muito cientes disso. Eu não canso de dizer o quanto eu não consigo compreender quando a sociedade, os políticos, a cultura, a mídia se levanta contra os princípios, valores e verdades cristãs. De alguns irmãos reagirem quase que como se isso fosse uma surpresa. É assim que tem que ser mesmo, irmãos. É assim que tem que ser mesmo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Não há como haver compatibilidade, encaixe, amizade, proximidade entre luz e trevas. Não há como. O natural é que saia faísca mesmo. O natural é que saia o embate. O natural é que saia a guerra. Porque eu vim trazer o quê? Espada. Separação. E eu gosto de dizer o seguinte: não, o nosso objetivo não é causar, não é separar, não é ser incômodo. Não, nós precisamos exalar o bom perfume do amor de Cristo, da misericórdia do Senhor, da graça de Deus. Mas vai ser natural, a guerra vai ser natural. Em algum momento o embate vai ser natural, os nossos inimigos irão se levantar diante de nós. Se já não aconteceu isso com você, o que pode ser muito estranho, vai acontecer. Vai acontecer, as pessoas irão se levantar contra nós. Contra nós, diga-se de passagem, contra a palavra de Deus, contra aquilo que nós cremos, acreditamos, vivemos, experimentamos. Então o salmista começa exatamente mostrando como deve ser a nossa relação
com os nossos inimigos e como nós devemos agir diante disso. Porque uma certeza está posta: o crente será perseguido. Nós seremos perseguidos, uns mais, outros menos, aqui, acolá, em casa, no trabalho, na universidade, nas redes sociais, nesta cultura. E diz ele, olha só, verso 161, o primeiro verso aí do nosso bloco: príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme as tuas palavras. Os príncipes aqui está indicando as autoridades, né? Pense dessa forma. Quando ele fala de príncipes me perseguem, ele está falando de uma perseguição específica, de uma perseguição de quem está em cima, quem tem o poder nas mãos, quem é detentor do poder, e por isso persegue aqueles que estão abaixo de você. Isso vale não apenas para o Estado que muitas vezes persegue, para nações que muitas vezes perseguem, para autoridades constituídas que muitas vezes perseguem, mas também para muitas vezes as chamadas autoridades eclesiásticas, autoridades cristãs ou supostamente cristãs, autoridades religiosas. Pasmem, irmãos, porque às vezes a gente vive no nosso mundinho reformado presbiteriano aqui, né? E a gente não sabe de determinadas coisas que acontecem para fora dos nossos muros, né? Mas vocês sabem que existem dezenas de igrejas e denominações que fazem verdadeiros terrorismos e ameaças para que o fiel não saia da sua igreja ou da sua denominação. E não é uma nem duas só não. Fazem verdadeiros terrorismos e ameaças. O que é isso senão pessoas que detêm um determinado poder, nesse caso um poder que não deveria existir, né? Eclesiástico ou espiritual, e que oprimem os seus dessa forma. Agora percebam a coisa interessante que o salmista diz aqui: príncipes me perseguem sem o quê? Sem causa, sem razão, sem motivo, sem fundamento. Logo trata-se de uma perseguição injusta. Sim, porque toda perseguição a Deus, toda perseguição ao Senhor, a sua palavra e aos princípios bíblicos, e aqueles que se esforçam para viver dessa forma, sempre será uma perseguição injusta. Sempre será uma perseguição injusta. Aliás, toda perseguição à luz da Escritura, grave isso, toda perseguição à luz da Escritura, ela é injusta. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? O indivíduo é um mau funcionário. Acompanhe comigo, você é o patrão e você tem um cara lá que é crente. Ele é crente, mas ele é um mau funcionário. Ele chega atrasado, vive colocando atestado, ele é muito rápido para a hora de sair, não fica um minuto a mais no trabalho, mas não tem a mesma rigorosidade no horário na hora de chegar, nunca está disposto a ajudar ninguém, não tem interesse nenhum em desenvolver o seu trabalho, ele está só preocupado com o dinheiro. Ou seja, ele é um mau funcionário. E aí o chefe dele começa a pegar no pé dele e começa a dizer: rapaz, se você não mudar, você vai embora. E ele não muda e vai embora. Aí chega no outro dia aqui, o indivíduo: rapaz, queria pedir oração, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Deve ser porque eu sou crente. Você acha que isso não acontece não? Mas acontece muito. Perseguições que na verdade não deveriam ser interpretadas como perseguições, mas como alertas do próprio Deus para dizer: olha, você está errado. E às vezes Deus até levanta ímpios para mostrar o quanto a pessoa está errada, o quanto o indivíduo está errado. E ele chama isso de perseguição. Não é perseguição não, é alerta de Deus mesmo. É alerta de Deus. Perseguição é assim, ó, você está lá no seu trabalho e você é impelido, você é obrigado, você é sugestionado a fazer coisas as quais você não deveria fazer, a ter atitudes, pensamentos e visões que você não deveria fazer. E você, com muito respeito, e eu já ouvi alguns bons testemunhos, tem um irmão em Cristo meu, é presbítero, ele é fiscal da Receita, e aí na função e na execução do seu trabalho, para resumir a história, ele teve que se mudar de uma cidade para outra porque ele estava sendo ameaçado de morte. Estava sendo ameaçado de morte por quê? Porque ele é crente e decidiu não aceitar suborno, decidiu agir como tem que agir diante da lei que determina, independente de quem seja.
Então, a partir do momento que você começa a ser de fato perseguido por conta da sua fidelidade ao Senhor, isso sim é perseguição. É disso que o salmista fala aqui e nos alerta, né? De como indivíduo, inclusive, nós devemos reagir, né? Diz ele: eles me perseguem sem causa. E ao invés dele ficar chorando, murmurando, lamentando, reclamando, se martirizando, se vitimizando, ele diz: mas eu, Senhor, tenho o coração temente à tua palavra. Os príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme as tuas palavras. Aqui tem uma mensagem mais forte ainda, né? É de que o temor da palavra é, de fato, o que ocupa o coração do homem. Não é fácil, irmãos. Não é fácil ser perseguido e se manter fiel. Principalmente quando a infidelidade pode ser cometida sem que ninguém veja nada. Aí é perseguição. Então, tá vendo que é perseguição? Até me desconcentrou. Então, o que o salmista está colocando aqui é que, olha, mesmo se tratando de príncipes, de homens poderosos, eu não os temo. Esse é o contraste aqui. Ele poderia temer os príncipes, temer os perseguidores, temer as autoridades, mas na verdade ele decide temer a quem? A palavra do Senhor. Em seu coração, e é bem interessante ele citar coração, né? Porque é justamente do coração que nascem os nossos medos, os nossos anseios, os nossos temores, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, mesmo diante da perseguição dos homens, dos poderosos, eu decido não temer a eles. Se há algum temor no meu coração, esse temor é pela palavra. Irmãos, essa é uma grande lição para nós devemos guardar. Porque talvez nós experimentemos daqui para frente cada vez mais perseguições contra nós, contra o povo de Deus, contra a família de Deus, contra os preceitos de Deus, a verdade do Senhor. Mas deve ser esse o sentimento que deve ocupar os nossos corações. Mas o texto continua dizendo então que essa mesma palavra a qual ocupa o coração é a qual o salmista se regozija. Diz o verso 162: regozijo-me nas tuas palavras, como quem acha grande despojo. A ideia de regozijo aqui é a ideia de uma grande alegria, de uma alegria intensa, de uma intensa alegria, de uma intensa exultação. A palavra despojo aqui tem a ver diretamente com uma linguagem militar, né? Talvez você já tenha ouvido isso em algum livro ou até em algum filme, né? A ideia é que quando duas nações entravam em guerra, né, ou dois exércitos entravam em guerra, dois povos, duas etnias, né? A quem ganhava a guerra muitas vezes conquistava não apenas o território, mas tudo aquilo, né? Tudo aquilo que havia naquela terra. Em muitos casos, quando a conquista não era de terra, mas era apenas da cidade em si, né? Haviam leis, inclusive, que regulamentavam que os soldados que ganhavam, né, aqueles que estavam à frente da batalha, que ficassem com os despojos da guerra, né? As conquistas, né, materiais, físicas mesmo da guerra, né? O salmista compara isso aqui com a palavra de Deus, como um grande achado, como uma grande riqueza, como uma grande recompensa é a palavra do Senhor, e se alegra com isso, né? Então, essa também é a mensagem que esse texto nos traz, de como o crente se alegra na palavra, como encontra um grande tesouro, né? E até nos faz lembrar a parábola de Jesus, né, falando da dracma perdida, né, ou do tesouro encontrado, né? A ideia é que o evangelho é esse tesouro precioso que nós encontramos por meio da palavra do Senhor. E esse tesouro não é ninguém senão Cristo, o nosso Senhor, né? Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso bem maior, né, que se deu por nós na cruz do Calvário, dando-nos também essa riqueza gloriosa que é a salvação por meio dele, por meio da sua graça em nós operada. Então, o que é que combina bem com alguém que tem essa palavra no coração, que teme ao Senhor e que olha para essa palavra, para esta verdade, como quem olha para um grande tesouro, uma grande riqueza? É natural que ele, se ele ama essas coisas, é natural que ele odeie tudo que é oposto a isso. Olha, não caiam nessa ladainha da mídia e dessa nossa cultura, né, de falar muito sobre o amor
e olhar para o ódio como algo ruim, no sentido de que, olha, estamos vendo muito ódio, precisamos viver mais o amor, né? De olhar para sempre o ódio como algo sempre relacionado às coisas ruins e às coisas más, e o amor está sempre relacionado às coisas boas, não é? E afáveis, né? Não, a Bíblia fala muito sobre ódio, irmãos. Já ouviram aí o pessoal falando, do ódio do bem, né? Existe um ódio do bem. Existe um ódio santo. Existe um ódio piedoso. É o ódio por aquilo que o Senhor odeia. Sempre que nós odiamos, e o ódio, aqui olhe para ódio, não necessariamente, então é bom também falar sobre o conceito de ódio na Escritura. O conceito de ódio na Escritura não é necessariamente um conceito ligado à maldade, a um coração ruim, à destruição, não necessariamente, tá? Mas o ódio aqui é o inverso oposto do amor. Do amor. Inclusive, também segundo o conceito de amor bíblico, né? Amor tem a ver com atitude, com ação. Então veja o que o salmista diz aí no verso 163. Depois de declarar o seu amor à Escritura, a sua dedicação, o seu regozijo em achar a palavra, ele traz esse contraste no 163, dizendo: eu abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Eu abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Nosso irmão João Calvino, comentando esse salmo, ele diz que amar a verdade exige odiar o erro. Amar a verdade exige odiar a mentira, o engano, a enganação. Aqui, irmãos, também entra aquilo que Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Lembra de Paulo dizendo irai-vos e não pequeis? Eu lembro que ali, talvez criança ainda, adolescente, eu ficava, mas rapaz, não tem como não irar e nos pecar. Como é que coloca em prática esse negócio aqui de Paulo? Como é que se ira e não peca? Até é possível. É possível, assim como eu falei do ódio santo, do ódio piedoso, existe a ira santa, a ira piedosa. É quando nós nos iramos com aquilo que Deus se ira. Ora, irmãos, quem é crente consagrado ao Senhor e fiel ao Senhor, que não se revolta com a maldade de um adolescente que acorda de madrugada, pega uma arma, mata os pais friamente, por puro prazer? Quem não se revolta com uma história que a gente liga a televisão e ouve de um pai, de um avô, que abusa sexualmente da filha ou da neta? Como não se revoltar com um líder que envia bombas para um país, qualquer que seja ele, e mata milhares de inocentes? Não tem como não se revoltar, irmãos. Não tem como não se irar, não odiar tais atitudes. Como não se revoltar e não se irar quando governos, sistemas políticos, partidos inteiros roubam milhares de gente pobre? Como não se irar e não se revoltar com isso? Como não se irar e não se revoltar com desvio de verba de merenda de crianças carentes? Não tem como, irmãos. Na verdade, eu diria que se você não se ira com isso, se você não é tomado por uma ira santa no seu coração, rapaz, tem uma coisa muito errada com vocês. Você precisa rever seu conceito, porque é exatamente isso, irmãos. E isso parte do próprio Deus, do próprio Senhor. É muito forte essa expressão aqui do salmista, quando diz no 163: abomino e detesto a mentira. A mentira aqui, né, como oposto de tudo aquilo que é apresentado pela palavra do Senhor, que é a verdade. Que é a verdade. Assim como Cristo, né, é a verdade encarnada. E esse deve ser o nosso sentimento, irmãos, diante deste mundo. É essa a inconformidade que deve estar sempre nos nossos corações. É esse o sentido do texto de Romanos que nós lemos no início, de Paulo dizendo: não vos conformeis com este século. Quando nós começamos a normatizar o pecado, quando nós começamos a achar normal essas coisas que a gente vê na televisão, que a gente vê acontecer na nossa cidade, no Brasil e no mundo, nós estamos nos conformando, estamos nos amoldando às coisas deste mundo. Quando relativizamos a verdade que é imutável,
Quando adaptamos a verdade que não deveria ser adaptada nem mudada, estamos nos moldando às coisas deste mundo, deixando de detestar aquilo que devíamos detestar, deixando de abominar aquilo que deveríamos abominar e abraçando as coisas deste mundo. E isso significa, irmãos, diretamente deixar de amar a lei e a palavra do Senhor. E isso olha, essas coisas que a gente está falando aqui, a gente vive num mundo relativista, irmãos, extremamente relativista. A academia, de um modo geral, os irmãos que estão na universidade, né, ou dão aula, sabem disso, principalmente a área de humanas, a qual eu também sou formado, é tomada pelo relativismo de um modo geral. E uma das doutrinas básicas, né, um dos mandamentos principais desse relativismo é a quebra das verdades absolutas. Então não existe verdade absoluta. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Você tem a sua interpretação dos fatos, da sociedade, do mundo, das pessoas, dos comportamentos, e cada um tem o seu. E nós respeitamos uns aos outros de acordo com as escolas, com as tendências, com as filosofias. É por isso que o cristianismo causa tanto escândalo. Porque o cristianismo é assim, ó, ou você é, ou você não é. E aí, rapaz, essa verdade no mundo relativista que a gente vive hoje causa muito incômodo, sabe? É o que o Senhor está dizendo aqui. Olha, ou você ama a palavra e odeia a mentira, ou você ama a verdade e odeia o engano, ou é isso ou é aquilo. Não tem como amar a palavra, amar a lei do Senhor e não detestar, não abominar a mentira, o engano, a inverdade. E essa é a mensagem que precisa não só ser vivida por nós, mas pregada por nós, anunciada por nós. Num tempo de tantas relatividades, de tantas adaptações, da política da boa vizinhança, do relativismo, nós precisamos, como agentes da verdade, como propagadores da verdade, manter firme essa missão, como instrumento do Senhor que somos, propagadores dessa verdade do Senhor. Mas o salmista continua, então, demonstrando de modo mais claro ainda o quanto ele ama essa palavra, se dedica a essa palavra. Porque ele acabou de dizer, né, que ama a lei do Senhor. E é como se você perguntasse, ainda aí no final do verso 63, você perguntasse ao salmista, você ama quanto? O quanto você ama? E ele responde no 164, eu amo tanto que 7 vezes no dia, 7 vezes no dia eu te louvo pela tua justiça e pelos teus juízos. 7 vezes no dia. A gente sabe que Davi orava 3 vezes no dia, né? Aqui o salmista diz que louva a Deus 7 vezes no dia. Quer dizer, só para você entender, né? Isso faz parte da interpretação bíblica. Quer dizer necessariamente, ele está dizendo aqui necessariamente que ele orava 7 vezes no dia, ou que ele parava 7 vezes no dia para orar? Não necessariamente. Porque você sabe que poesia não se interpreta literalmente, né? Há muita figura de linguagem utilizada na poesia de um modo geral. É assim também na poesia hebraica. E você deve saber também, né, que 7 é o nosso número da sorte, né? Sim ou não? É o número da sorte dos crentes, não é não? Olha, tem crente com esse negócio de misticismo aí, numerologia cristã, né? Aí um negócio com 7, não para com isso, irmãos. Não é? Mas sim, existem alguns números na Escritura que apontam para determinados ensinamentos, não é? Apontam para determinados ensinamentos, né? Né? O número 666, né? Tem alguma maldição nesse número, né? Aí você vai lá morar numa rua e a casa é 666. Não vou morar. Não, para com isso, mora lá. Se não quiser, compra mim, eu vou lá morar. Não tem problema nenhum morar numa casa que é 666, né? Porque o número aponta apenas para um evento, algo que vai acontecer, uma marca, que é muito provável que não seja literalmente 666. Certo? O 10 na Bíblia, o 10 é um número que aponta para a ideia de completude de um modo geral, né? O texto de João, no capítulo 21, fala que Satanás irá se levantar e irá fazer uma perseguição de 10 dias. Mas ali não é literal também, né? Aponta para essa ideia, né, de algo completo, né? E o número 7 também, né? Que a gente sabe que geralmente a gente associa isso, né? Dizer que 7 é o número da perfeição, né? Vocês devem ter ouvido isso por aí. É porque é em 7 dias, né, que o Senhor cria todas as coisas e descansa, né?
Então, aponta para essa ideia de perfeição, mas o 7 tem essa ideia de completude, de algo completo, de algo acabado, né? De algo que é contínuo, né? Que não tem um fim. É mais ou menos essa a ideia aqui do salmista quando diz: eu te louvo, né? Cadê aqui? 7 vezes no dia eu te louvo pela tua justiça e pelos teus juízos. Aponta para essa ideia de alguém que em todo tempo está louvando a Deus, em todo tempo está louvando ao Senhor. Ele não deixa de louvar a Deus por um momento sequer do seu dia, né? Então ele está sempre louvando ao Senhor. É um louvor constante, né? É um louvor contínuo da parte do salmista. Então ele continua no verso 165 agora, dizendo que grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Lembra do que eu falei dos contrastes muito claros que aparecem na Escritura? Ou é isso, ou é aquilo. Ou você ama a palavra, obedece a palavra, se esforça para viver por essa palavra e vive em paz. Ou você desobedece essa palavra, nega essa palavra e vive em guerra. No mundo só existem 2 status nos quais as pessoas estão: aquelas que estão em paz e aquelas que estão em guerra. Não existe um muro, não existe um meio termo. Em paz estão, essencialmente falando, todos aqueles que estão em paz com Deus, que tiveram essa paz conquistada pelo próprio Cristo. Porque essa paz aqui, à luz de todas as Escrituras, tem a ver não apenas com o estado de espírito, não tem a ver apenas com as circunstâncias, mas tem a ver com a relação com o próprio Deus. Ou você está em paz com Deus, porque você foi salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo, ou você está em guerra com Deus. O status dos ímpios, dos que estão distantes do Senhor, dos réprobos, dos apóstatas, dos idólatras, é o status de guerra com Deus. Eles até podem, irmãos, vejam só, experimentar uma paz terrena. Eu não tenho dúvida alguma que existem ímpios que vivem em paz, que Deus dá a graça deles terem famílias bem-sucedidas, de terem um bom casamento, uma boa criação de filhos, uma saúde boa, uma boa condição financeira. Ou você não conhece gente assim? Eu conheço. Eu já conheci famílias que diziam assim: Senhor, misericórdia, eu acho que o Senhor vai pesar a mão sobre essa família aí, porque, rapaz, é uma família que tem tudo. E não é aquela coisa de que você acha, né? Não é o que é postado na rede social. Famílias que de fato você conhece. Sabe aquele tipo de gente que você diz assim: rapaz, só faltava ser crente, não é? Eles se respeitam, eles se amam, mas ainda assim estão em guerra com Deus. Eles só não sabem disso, porque não tiveram seus olhos abertos ainda, mas estão em guerra com Deus. É por isso, irmãos, que a maior riqueza é a palavra, é a vida com Deus, é a vida com o Senhor, não as coisas deste mundo, não as coisas desta terra. É por isso que o nosso maior orgulho, ao olharmos para os nossos filhos, não deve ser a formação que eles tiveram, o sucesso que eles alcançaram, ou os prestígios que eles tiveram, ou quanto eles sucederam e foram bem na vida. Mas é se eles estão em guerra com Deus, ou se eles estão em paz com Deus. É essa a mensagem que o salmista mostra aqui, que o crente pode então desfrutar dessa grande paz, sem tropeçar, porque é o Senhor mesmo quem nos mantém no caminho. Diz ele que grande paz tem os que amam a palavra do Senhor, para eles não há tropeço. Bem, em primeiro lugar, não há tropeço porque eles estão firmados na palavra, que é a rocha, que é o caminho, e porque o Deus dessa palavra é quem nos sustenta. O salmista tem ciência de que essa fidelidade, que esse não tropeçar, vem dele mesmo, vem do Senhor. Então ele continua dizendo no verso 166, o quanto espera pelo Senhor. Espero pelo Senhor, espero na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma, diz ele no verso 167, a minha alma os observa os teus testemunhos, e eu os amo extremamente. Quantos de nós podemos dizer isso, irmãos? Quantos de nós podemos dizer isso? Senhor, como eu amo a tua palavra, como eu amo a tua lei, como eu amo os teus mandamentos, os quais tem mandado neles. Deve ser esse o nosso sentimento, esse sentimento de amor, de apreço, de zelo pela palavra do Senhor.
Então ele conclui no verso 168 este bloco dizendo: observo os teus preceitos e os teus testemunhos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Aqui o salmista nos mostra como o crente deve andar em integridade diante de Deus, em vigilância, em zelo constante, sem hipocrisias, sem mentiras, sem enganos, sem vida dupla, entendendo que é Ele mesmo que opera dessa salvação em nós e em nossos corações. Tudo isso é possível, irmãos, viver e experimentar pelo sacrifício de Cristo.